Qual é o maior problema de Halifax? Halifax é a maior e mais importante cidade das províncias do Atlântico e ela está localizada na província de Nova Escócia. Atualmente, Halifax tem cerca de 450 mil habitantes. A cidade cresceu de forma expressiva nos últimos anos, principalmente no ano de 2020, quando recebeu muitos imigrantes devido aos programas de imigração das províncias do Atlântico. Então, muitas pessoas vieram não apenas de fora do Canadá, mas de outras províncias do Canadá para a província de Nova Escócia, especialmente na cidade de Halifax, buscando oportunidades de imigração. Então é um fato que muitas pessoas antes da pandemia estavam com dificuldade de imigrar, principalmente na província de Ontário, e houve uma migração das pessoas dessas províncias para as províncias do Atlântico, porque elas estavam em busca de uma oportunidade de imigração. E Halifax, por ser a maior cidade mais importante ali das províncias do Atlântico, acabou sendo o destino dessas pessoas. Com isso, com a chegada de tantos imigrantes ali para a cidade de Halifax, muitas questões negativas acabaram vindo à tona, acabaram ficando mais evidentes. E nesse quadro aqui do nosso canal, eu acabo falando sobre o maior problema de determinadas cidades. Isso porque os pontos positivos, os motivos que te fazem querer morar nessa cidade, você já sabe, você acabou escolhendo essa cidade por isso. Mas muitos pontos negativos, às vezes eles acabam passando batido, e é por isso que eu trouxe esse quadro aqui para você, para contar qual que é o maior problema de Halifax. E a minha intenção é apresentar essas questões para que você coloque como pontos de atenção na hora de pesquisar sobre a cidade. Então, talvez esse ponto negativo ele acabe não prejudicando o seu plano de imigração, mas, dependendo do seu perfil, talvez esse seja sim um ponto relevante e que você precisa considerar nas suas pesquisas antes de você escolher essa cidade para morar aqui no Canadá. Então, no ano de 2020, um pouco antes de estourar a questão da pandemia, Halifax ficou conhecida por ser uma cidade promissora no quesito imigração. Então, várias pessoas vieram de várias partes do mundo, inclusive saindo do Canadá, de outras províncias, para Halifax em busca de oportunidades de imigração. Então, com isso, um ponto de atenção para muitas pessoas foi o aumento expressivo no valor dos aluguéis. Com a chegada de tantas pessoas, aquela velha história da oferta e da procura fez com que não tivessem tantas opções de imóveis para essas pessoas que estavam chegando, e muitos tiveram que optar pelo que tinha e não pelo que eles queriam morar. Consequentemente, houve também um aumento expressivo nos valores dos aluguéis, e a que antes era conhecida como uma cidade que tinha um baixo custo no valor de aluguel, não era mais conhecida dessa forma. Mas apesar desse ser um ponto de atenção, não é o maior problema de Halifax. Um outro problema que essas pessoas acabaram enfrentando assim que elas chegaram na cidade foi a falta de trabalho. Pois é, muita gente acabou indo nas províncias do Atlântico em busca de emprego, porque houve todo aquele frisson, né, dizendo que se você fosse para o Atlântico, você conseguiria uma job offer, e com essa job offer você conseguiria imigrar, você conseguiria aplicar pelos programas de imigração ali das províncias do Atlântico. Contudo, com a chegada expressiva de tantas pessoas, muitos profissionais que são sim qualificados, eles acabaram não conseguindo a tal da job offer para conseguir aplicar pelos programas de imigração. A realidade do mercado de trabalho ali de Halifax para muitas pessoas foi frustrante, e eles tiveram que baixar as qualificações profissionais deles no currículo para tentar se encaixar no mercado de trabalho, então conseguir uma job offer para então aplicar para os programas de imigração. Isso não significa que não tenha trabalho ali na cidade de Halifax. Claramente tem trabalho sim. Eu até fiz uma pesquisa no site do Job Bank para trazer aqui para vocês o número de empregos disponíveis nos últimos 30 dias. No entanto, para uma cidade com quase 450 mil habitantes e que está recebendo imigrantes a todo momento, talvez esse número não seja o suficiente. Além disso, a maior parte dessas ofertas de emprego, elas são para empregos entry level, empregos que você não necessariamente precisa ter
tanta qualificação profissional. Então, como você pode ver, a maioria das vagas eram nas áreas de hotelaria, cozinheiros, atendimento ao cliente. Então, pessoas que tinham uma qualificação muito elevada, como por exemplo, os profissionais de TI, eles acabaram se sentindo frustrados com o mercado de trabalho ali de Halifax. Uma, porque não tinham tantas opções de vagas. 2, porque os valores dos salários eles eram expressivamente mais baixos do que em outras províncias do Canadá. Com isso, a única atratividade da cidade de Halifax para essas pessoas foi, de fato, o programa de imigração. Acabou sendo a saída para eles conseguirem imigrar aqui para o Canadá. O que desencadeou um outro problema. Muitas pessoas tiveram que diminuir então o nível deles no currículo para conseguir se encaixar no mercado de trabalho, para conseguirem serem aceitos pelo valor dos salários que os empregadores estavam pagando. Eles ficaram ali na província por um determinado período e depois eles foram embora, voltaram para as províncias que eles vieram aqui do Canadá. O que acontece? A taxa de retenção desses imigrantes na província foi muito baixa. Com isso, aquela ideia inicial do governo em fazer um programa de imigração atrativo a ponto de fazer com que os profissionais qualificados buscassem Halifax, buscassem Nova Scotia como opção de moradia, teve um efeito temporário, que muitas dessas pessoas acabaram retornando para as outras províncias, migrando para outros lugares. Então a taxa de retenção da província, a taxa de retenção da cidade de Halifax em termos de imigração acabou sendo baixa. E isso obviamente prejudica a economia da cidade. Mas Lúcio, o que isso significa? Que não tem emprego em Halifax? Não, até tem emprego, mas dependendo da sua área, talvez o número de ofertas de trabalho não sejam como você esteja esperando. Então, por isso, eu recomendo fortemente que você estude o mercado de trabalho da cidade, o mercado de trabalho da província, antes de você escolher Halifax como a sua cidade para morar. Então, se a sua intenção é escolher Halifax como uma porta de entrada aqui para o Canadá, se você está pensando em conseguir uma job offer para você aplicar para os programas de imigração do Atlântico, eu sugiro fortemente que você entre no site oficial do Canadá. O Job Bank é o site onde você vai conseguir encontrar as ofertas de trabalho aqui do Canadá. Tem também o Indeed, que ele é um site bem interessante para você procurar ofertas de trabalho aqui no Canadá. Lá tem muitas vagas listadas e você vai conseguir explorar um pouquinho mais sobre a sua área de trabalho aqui do Canadá. Inclusive tem vários outros vídeos aqui no canal onde eu falo um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, questão de salários aqui no país, e que eu recomendo fortemente que você assista para que você consiga ter mais clareza sobre essa questão. Esse é um ponto crucial da sua imigração. Se você não estudar sobre o mercado de trabalho, sobre a sua área de trabalho em específico aqui no Canadá, a chance de você se frustrar ela é muito grande. Inclusive, recentemente, eu fiz uma viagem exploratória por todas as províncias do Canadá. Eu queria estudar mais a fundo sobre essas questões, sobre esses pilares da imigração de muitas pessoas que estão vindo aqui para o Canadá. Eu estive na cidade de Halifax, eu pude acompanhar um pouquinho de perto como que é viver na cidade de Halifax, e é inegável que ela é uma cidade muito interessante para muitos imigrantes. Então, por isso que eu reforço que você estude esses pilares da imigração para que você não retorne para o Brasil, que você não desista do seu plano de imigração porque você não conseguiu estudar direito sobre a sua área de trabalho aqui no Canadá. E eu fiz uma seleção de informações relevantes sobre as cidades que eu explorei durante essa minha viagem por todo o Canadá. Então tem informação sobre o mercado de trabalho, mercado imobiliário, custo de vida, como é morar na cidade, lá na nossa área de membros. Se você ainda não me ouviu falar sobre a área de membros, é um espaço onde eu acabo compartilhando informações sobre essa cidade. Então é um banco de dados de informações das principais cidades que os brasileiros estão escolhendo morar aqui no Canadá. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre Halifax, é só você clicar no link que tem aqui embaixo
embaixo está escrito área de membros, que você vai conseguir ter acesso a todo esse conteúdo. E inclusive lá dentro eu contei para vocês por que Halifax está na minha lista de top 5 cidades para morar aqui no Canadá, para quem está chegando aqui no Canadá. E se você tem alguma sugestão de cidade que você quer saber sobre o maior problema dela, escreve aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo sobre esse assunto. E eu espero que essas informações tenham sido úteis para você nessa sua jornada de imigração aqui pelo Canadá. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!